Os documentos de habilitação são aqueles documentos que você tem que apresentar para o órgão que está fazendo a licitação para dizer que você está qualificado para prestar o serviço que ele quer contratar. E por que isso existe? Se a gente está falando de uma licitação do tipo menor preço, porque existem outros tipos, mas são menos comuns e não são para vocês que estão começando, enfim, não é disso que a gente está falando. Se a gente está falando de quase tudo, que é licitação do tipo menor preço, o órgão vai contratar pelo menor preço, ele tem que, no mínimo, garantir que quem está ofertando o menor preço vai poder fornecer o que ele precisa, o que ele quer. E a forma como ele tem de garantir isso são os documentos de habilitação. A lei define quais documentos de habilitação os órgãos podem ou não pedir nos editais. Mas quais serão de fato pedidos são definidos pelos editais dentro daquele limite. Basicamente, a gente pode dividir em três os documentos de habilitação em três grupos, que é a habilitação jurídica e fiscal, a qualificação econômico-financeira e a qualificação técnica. A habilitação jurídica sempre é exigida, é basicamente documentos da junta comercial, contrato social, esse tipo de coisa. E o que vem junto, que os editais das estatais, por exemplo, já não pedem mais, mas os outros sim, é a parte da qualificação que vem junto com a habilitação jurídica, que é a fiscal, que aí são as certidões negativas, que você vai lá na Receita Federal tirar a certidão negativa da Receita Federal junto com a do INSS, certidão negativa de débitos trabalhistas, do ICMS, né, da Fazenda Estadual, da Fazenda Municipal, enfim. Vai estar descrito ali o que você precisa apresentar. E vai estar descrito lá a forma como você vai apresentar. Se for um pregão eletrônico, você vai fazer um upload daquilo no sistema. Se for um pregão presencial, você pode ir lá entregar em mãos ou enviar pelo correio. Aí vai estar escrito no edital a forma. Por isso, para participar de licitação, você vai ter que estar com sua empresa ali, ok, sua empresa em dia. Se for participar de pessoas físicas, como eu disse lá no começo, vai estar descrito ali o que você precisa apresentar de documentos também. Aquele outro bloco, o segundo bloco que eu falei, é a qualificação econômico-financeira. Nem todos os editais exigem, a maioria exige, alguns são mais exigentes, outros menos. Mas é basicamente para você comprovar para aquele órgão público que você está oferecendo o seu menor preço, mas você tem condições financeiras de arcar com aquele fornecimento ou com aquela prestação de serviço. E por que isso acontece? Porque você só vai receber o seu dinheiro depois que você já tiver concluído o seu fornecimento. Então, o órgão, para não se dar mal, ele tem que se certificar de que você vai conseguir ter um caixa para bancar aquilo. Isso geralmente ele faz pedindo nessa parte de qualificação que você apresente demonstrações contábeis, que são balanço patrimonial e DRE, geralmente é o que se pede, com todas as formalidades que as leis de contabilidade, que eu não sou contadora, exigem, mas estão todas lá no edital. E é por isso que eu sempre recomendo fortemente que vocês tenham um contador de qualidade, de confiança para ir lá e pedir para ele dar uma olhada se está tudo ok na sua documentação. Alguns editais pedem patrimônio líquido mínimo, mas isso geralmente são para valores de obras maiores, e alguns pedem alguns índices de liquidez. Quem vai poder falar para vocês se isso está legal, se está tudo certo de acordo com o edital ou não, é o contador. Eu sugiro mesmo que essa parte vocês organizem junto com o contador da sua empresa, mesmo que o contador seja terceirizado. Fala para ele, olha, eu estou querendo começar a participar de licitação, eles estão exigindo esse índice de liquidez. Eu tenho? Se eu não tenho, como é que eu vou fazer para alcançar? O que a gente pode melhorar aqui nas nossas finanças para conseguir alcançar esses índices? São formas de vocês se preparando. E o terceiro grande bloco ali da habilitação, que é a qualificação técnica. A qualificação técnica vai na mesma linha. Você está lá disputando só por preço, o órgão não pode olhar para sua cara e ir com sua cara ou não pode escolher a marca, não pode exigir demais, não pode direcionar a especificação técnica, mas ele pelo menos tem que garantir que você possa cumprir tecnicamente aquilo que ele quer contratar. Se é uma obra de engenharia, você tem que apresentar geralmente um registro junto ao CREA, tem que apresentar um engenheiro responsável, você às vezes tem que apresentar um acervo técnico. Se é fornecimento, em geral, você tem que apresentar um atestado de capacidade técnica, de que você já forneceu aquele tipo de item semelhante, não precisa ser exatamente igual, mas o edital vai delimitar, geralmente ele cobra quantidades também, para saber que você tem um know-how naquilo que você está se propondo a fazer. Se você vai oferecer água sanitária para o governo, ele geralmente vai te pedir para comprovar pelo menos que você já vendeu produtos de limpeza. E como é que você comprova isso? Você vai em alguma empresa para quem você já vendeu isso e fala, oi, eu vou participar de uma licitação, eu preciso de um atestado de capacidade técnica. Ela vai fazer uma declaração no modelo que ela quiser, no modelo da empresa, desde que seja assinada,
dizendo, ó, fulaninha de tal já vendeu 10 litros de água sanitária para mim, a qualidade estava ok, a data foi essa. A marca da água sanitária era essa, enfim. Cumpriu os prazos do contrato. Isso é qualificação técnica.